Já pus também para gravar. Deixa eu só ver que tá tudo certo. Se já tiver alguém nos vendo. Boa noite a todas e a todos. Já tá, porque a Emily já mandou uma foto nossa aqui, Thiago. E a gente já aproveita para dar oi para os amigos que estão assistindo. Tá E aparecendo só você, não tá aparecendo demais lá. eu acho que o Zoom, ele aparece quem vai falando. Pode ser. Então, ó, quer ver? Agora, será que tá aparecendo nós todos? Que aqui vai compartilhar, eu acho que é a partir da minha tela. Então lá, se calhar agora, já aparecemos nós. Vocês estão recebendo aí agora. A gente vai. Sim, A gente tem um pequeno agora delay sempre no Facebook, mas aqui já para avisar para as pessoas que essa é a primeira sessão que a gente está fazendo dessa forma, porque tivemos muitos inscritos, ainda bem. Então, para garantir a participação de todas e todos, nós optamos por fazer a live através do Facebook, né? Porque a plataforma Azul só suporta 100 pessoas e nós tivemos muito mais do que isso e optamos por fazer aqui. Eu vou aguardar com vocês aqui, ainda não são nem 10, mas eu vou aguardar com vocês 5 minutinhos para as pessoas chegarem. Enquanto isso, vocês vão interagindo aí nos comentários e falando uns com os outros, compartilhando também aqui a sessão para quem tá na dúvida de onde vai ser, ou para quem quer participar e não recebeu antes. E é só esperarmos um pouquinho que já começamos, tá bem? Deixa eu só ver aqui. isso, ela vai tocando já, aquecendo. E o pessoal que está assistindo a gente já agora, eu falando, vocês me ouvem bem? Respondem no comentário, por favor, para a gente saber se está tudo certinho com o áudio, se vocês estão ouvindo bem. E eu vou pedir o professor Tiago e a Souha também para poder falar, para ver se está todo mundo ouvindo direitinho. Ok. Olá, 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 Sorra. boa noite e bom fim de tarde aqui pra gente, né? Brasil. Satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. E também. Tá tudo bem? Dá para me ouvir bem? Pronto, tá todo mundo falando que o áudio tá ótimo e se ouve bem. Tá tudo ok com o áudio de nós três, né? A gente vai esperando aqui o pessoal chegar. Enquanto isso, eu ia pedir talvez pra gente trocar uma conversa fiada. O que vocês acham? Como é que tá a situação aí do Brasil? A gente tava falando aqui Bom, um pouquinho. estamos falando do país com o maior número de mortes da América Latina, né? Então, as coisas não estão boas, as coisas estão bem ruins. Está bem difícil, não há política alinhada do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. E as pessoas estão sofrendo muito, né? Nós estamos indo para 60 mil mortos. São vidas e isso se multiplica pelos seus familiares, né? Que muitas vezes sequer pode fazer o enterro dos corpos. Então está bem difícil, Travou aqui assim. para mim. Está bem difícil. Mas o povo brasileiro é um povo que sofre há algum tempo, mas tem resistido, tem lutado, tem tentado entender o que está acontecendo, porque ninguém está entendendo o que está acontecendo, né? Pois, é muito difícil pra gente que tá aqui
de fora, né? Esse contexto também de estar longe do país e a gente sabe que tem muitas pessoas queridas no Brasil, a família, mas não só isso, né? A população como um todo, as minorias, é muito difícil assistir a esse momento e de ver tantas vidas, né? Sendo tratadas como nada. Na verdade, a gente percebe que nas falas que nós temos vistos, é mesmo uma vida sendo tratada como nada e, de fato, é muito lamentável acima de tudo, né? É lamentável porque é triste, é uma situação humanitária, e é lamentável também porque as respostas não vão no sentido de dar apoio à população. E isso, no sentido político, também é muito triste, porque o Brasil vive um período político muito complicado, muito conturbado, onde se precisava muito mais de uma concertação, se precisava muito mais de uma resposta das autoridades para apoiar quem mais precisa, pelo menos, né? E, de fato a gente não vê isso. A E Sourra como é que tá caiu, será aí? que ela E voltou? como é que tá aí em Portugal? Então, com relação a Portugal, e se for para comparar no Brasil, essa questão da Covid-19, as respostas não tem nem comparação, né? De fato, aqui existe um governo que deu respostas no sentido de apoiar a população logo no primeiro momento de crise sanitária e econômica também, né? Portugal foi um país muito exemplar no sentido de Foi. conter e também de se preparar para poder atender a população, né? E os imigrantes também não ficaram para trás nisso, mas hoje a gente já está vivendo um período de desconfinamento, fizemos aí um tempo de quarentena, e agora estamos passando por esse período de confinamento, mas aqui em Lisboa a gente está vendo os casos aumentarem e as normas, né, de desconfinamento têm sido mais restringidas por conta desse aumento de casos. Mas assim, também é uma questão de dia após dia, né, para ver como a situação vai ficar e de fato é uma situação muito imprevisível também, né, no sentido de resposta, assim, de como vai ficar o amanhã, porque pode ter mais casos e temos caminhado para isso, mas ao mesmo tempo pode ser que não, né? Então é uma questão mesmo de observar. Pronto, mas eu acho que aqui já demos os nossos 5 minutos para esperar todo mundo chegar. E para começar, eu queria só falar que meu nome é Ana Paula, sou uma das pessoas que faz parte aqui do coletivo da plataforma Geni, que é um coletivo meio luz brasileiro. Nós somos todas brasileiras que moramos em Portugal e o coletivo foi criado aqui em Portugal para poder trabalhar o direito das mulheres, a justiça social e pensando muito no contexto de imigração, nos estereótipos que as mulheres carregam. É claro que a gente bate muito mais uma tecla de ser mulher brasileira em Portugal porque somos brasileiras, mas no contexto dos estereótipos de gênero. E o coletivo tem mesmo o objetivo de ser uma rede de colaboração, de ser uma rede de informação. E nós temos feito muito isso no sentido de estarmos juntas também, inclusive nesse momento da Covid, né, que foi difícil para a população portuguesa, para a população mais vulnerável, e muitas dessas eram mulheres brasileiras. Então, nós criamos até uma rede solidária para conseguir estar mais junto e se apoiar e ouvir a necessidade de uma das outras. Mas como vocês sabem, se inscreveram para isso. Eu queria inclusive agradecer a inscrição de vocês na sessão, na aula, na verdade, né, de hoje. O tema é luta decolonial por direitos humanos a partir da América Latina, que eu considero um tema urgente e necessário de se discutir, não só aqui em Portugal, mas em outros países e no mundo também, por que não? E eu acho que é um tema que veio a calhar muito nesse momento que a gente está vivendo, né? De repensar e de questões, de um ressurgir de questões identitárias. Eu acho que isso é muito importante, refletir sobre isso. E vamos falar, porque eu vejo que é um pouco também de uma lacuna que a gente tem, mais teórica até para quem está na academia, mas não só, mais social também, de repensar o imaginário que foi construído a partir de pressupostos do colonizador, de pressupostos que vieram da colonização. Eu acho que isso é muito necessário. Então, eu queria agradecer o professor Tiago por ter aceito o convite e daqui, alargando o agradecimento, agradecer também a Emeline de Oliveira, que é doutoranda na Faculdade de Direito,
da Universidade Nova de Lisboa, por ter indicado o professor Tiago, que é doutorando também em Direito Socioambiental pela PUC, né, e do Paraná, e é mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal de Grande Dourados, e é professor da Universidade de Grandes Dourados também, né? E essa sessão eu acho que vai ser muito interessante, porque nós temos um plus aqui super exclusivo, por que não? E também super requisitado, que é a Sourá. E para fazer jus a ela e a arte dela, eu vou apresentar tal e qual ela mandou. Ela é rapper, cantora, compositora, que também estudou direito e que carrega em suas criações essa simbiose de rua com todo o aprendizado adquirido na universidade. É a arte e resistência que caminha pelo vasto universo musical, sempre deixando a marca da cultura hip hop. Então, ela é Sourá e vai abrir a nossa sessão de hoje. Muito obrigada, Sourá, também pela sua participação. É uma honra para nós. Satisfação. Muito obrigada. Já posso começar? Já é meu momento, menina? Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui, agradecer ao professor Tiago, agradecer ao evento Geni. Como foi falado, eu fiz direito, estive inclusive em Portugal há 2 anos atrás também, quando eu imaginava que a minha carreira seria acadêmica, quando eu ainda não tinha compreendido a música como meu mecanismo de trabalho e de atuação, também na luta pela efetivação dos direitos. E de uma sociedade mais justa. Eu peguei aqui um refrão de Geni. Eu vou até fazer, vou recitar para vocês antes de fazer o meu som autoral. Eu sou compositora também, sou cria do rap e tenho 2 músicas lançadas nas minhas plataformas musicais, digitais ali, tem clipe no YouTube. Sexta-feira sai o meu segundo clipe, meu trabalho de uma música que se chama Sourá. E o meu primeiro trabalho é A Flor da Pele, vou fazer daqui a pouco para vocês. E esses trabalhos estão disponíveis no Spotify, na Apple Music, na Deezer, em todas as plataformas digitais. Não sei quais vocês têm acesso, preferência aí, mas tá lá. Então, quem quiser conferir, quem quiser seguir, fortalecer esse trabalho. Vou começar recitando Geni, então, em homenagem ao evento e ao coletivo do Chico Buarque. Talvez tenha algumas falhas, mas não, vamos que vamos. De tudo que é nego torto, do mangue no cais do porto, ela já foi namorada. Seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Nasce assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, uns velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. É um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuantes, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2.000 orifícios, com 2.000 canhões assim. A cidade apavorada, quietou-se paralisada, pronta para virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nessa cidade tanto horror, iniquidade, decidi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. E essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativar o forasteiro. O guerreiro tão
vistoso, tão temido e poderoso. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E ao deitar com homem tão nobre, tão cheirando a ouro e cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vá com ele, Vageni, vá com ele, Vageni, você pode nos salvar, você vai nos redimir, você dá para qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancilante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se deitou de lado e tentou até sorrir. Mas amanheceu o dia e a cidade em cantoria começou a repetir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. É isso, com essa música eu começo. Não sei se eu fiz a interpretação devida, que é uma honraria fazer um som desse. E eu vou fazer a Flor da Pele, que é a minha música, e que fala justamente na necessidade da gente pautar nosso conhecimento, a gente conhecer a nossa própria história a partir de uma narrativa ou de um olhar que não seja o do colonizador, através de outros conhecimentos, na verdade, respeitando todos os conhecimentos, a nossa existência enquanto povo preto, enquanto afro-brasileiros, enquanto povos indígenas, para que, de fato, a gente comece a se falar numa possível democracia, num Estado de direito para todos, enfim, que isso seja efetivo. E a Flor da Pele fala justamente disso, dessa resistência, e também fala de solidariedade. E é uma música minha. Assim, a escola não ensina a riqueza da minha gente, a história minimiza, educação contingente, pele parda, manimina, seguiremos resistentes, pele preta, melanina, nos corres independentes, a quem receba seus mimos e cobre estado mínimo, atribua sorte ao signo, diz que é questão de mérito, culpa é do periférico, por não ter o seu legado, fato é que eu tô ligado e miro no caso concreto, o trabalhador de fato, a sustentar um mercado, nos corre que ninguém merece, fica no ICMS, toda a grana que consegue, exploração de todo lado, até quando tá desempregado. Não sei se tu me conhece, peço licença pra chegar, não sei se me conhece, eu peço licença pra chegar, agarra minha mão, menina, cê não tá sozinha, pode entrar, ninguém tá sozinho, e debaixo do sol no tempo, se fosse merecimento, teria o maior provento, aquele mais calejado, pra quem nunca deu estado, a não ser nome enfardado, coração de mãe não aguenta, um filho encarcerado, eu quero a paz sim, quando também for pra mim não, enquanto privilégio de um grupo selecionado, avanço industrial, monocultivo rural, servindo ao capital, em nome do patriarcado, desrespeito à natureza, ela mãe que nos concebe, dona de toda a beleza, como resposta repele
contra o sistema que fere. Índio, preta, ribeirinho, você não está sozinho por sentir a flor da pele, você não está sozinho por sentir a flor da pele, Não sei se tu me conhece, peço licença pra chegar. Não sei se me conhece, eu peço licença pra chegar. Agarra minha mão, menina, cê não tá sozinha, pode entrar. Reduto de carinho, ninguém tá sozinho, entra. Agarra minha mão, menina, cê não tá sozinha, pode entrar. Reduto de carinho, ninguém tá sozinho, entra. Essa é a Flor da Pele. Essa música eu dedico em especial à juventude negra que resiste aqui no Brasil e que antes da gente falar de qualquer outra questão afirmativa sobre sistema de cotas e sobre tantos direitos que a gente tem e que ainda precisam ser conquistados, a gente ainda tem um abismo muito grande, é necessário dizer que para tudo isso a gente precisa viver, a gente precisa estar vivo para poder desfrutar, para poder ocupar o espaço da universidade. A juventude negra ela tem sido exterminada, assassinada, antes mesmo de completar a idade de ocupar esses espaços de conhecimento, curso superior. Então, a gente precisa repensar para quem essas políticas, o que a gente está discutindo quando, na verdade, a gente ainda está morrendo, nosso direito, a nossa luta, a gente clama ainda por viver, por ser respeitado, por ter a nossa humanidade respeitada e reconhecida. Então, essa música eu dedico a isso, e essa próxima música também. Se chama Mantra, ainda é a última música que eu vou fazer para vocês aqui, para encerrar, para não me alongar muito. E ela ainda não está disponível, a pandemia deu uma atrasada nos projetos, a gente vai gravar assim que for seguro para todos e todas. Espero de coração que vocês se cuidem. Agradeço muito a oportunidade de trazer o conhecimento da rua também, o que a rua produz para vocês que estão na academia, porque a quebrada, a rua, ela também tem conhecimento e também produz muito conhecimento. E é muito importante a gente também transmitir isso para vocês, assim como receber de vocês. O nome dessa música é Mantra. Afasta essa arma de mim, abafa esse me atira dentro de um jardim, me liga um mantra, um trago da planta, desata o nó da garganta, que eu vou cantar, que eu vou cantar. Há tempos que observo sermos servos de um projeto de extrema violência. 80 tiros numa família preta, terno estado, fuzil, escopeta e a farda isenta. Imunes não estamos, então fazemos planos sem saber se o amanhã há de existir. Por isso eu só quero sair sem lenço e sem documento, preso sem documento, o bagulho fica tenso. 5 séculos resistindo, assim como os índios, irmãos de sangue derramados na resistência. 500 anos assistindo de punhos cerrados e erguidos toda essa falta de decência. Mas acabou minha paciência, vou sem tempo e sem ofensa, nem vou gastar argumento com tamanho diferença. Pai de inciso, manda a bênção como os meus do Piauí, que hoje eu vou me distrair, me despeço, dá licença, afasta essa arma de mim, abafa esse me atira dentro de um jardim, me liga um mantra, um trago da planta, desata o nó da garganta, que eu vou cantar, que eu vou cantar.
farsa do descobrimento, a farsa da abolição, a farsa do juramento, a farsa da eleição, a farsa no sentimento, a farsa de uma amanhã, a farsa da reforma, a farsa do Instagram, do progresso, a farsa do devido processo, a farsa do Ibope, a farsa da Lava Jato, a farsa, a farsa de mim, essa farsa, a farsa de mim, essa farsa, a farsa de mim, abafa esse trata, minha alma, desata, que eu vou cantar, cantar, vou cantar, eu vou cantar. Muito obrigada, gente. Satisfação. Obrigada, Elsa. Agora eu vou assistir vocês lá do Facebook, tá? Isso, assiste a gente lá. Só queria avisar para o pessoal, quem quiser deixar perguntas para o professor Thiago, pode deixar nos comentários lá mesmo do Facebook, que as outras meninas que estão aqui no coletivo vão estar lá prestando atenção e passam para a gente. E o Thiago depois responde. E já agora, sem mais delongas, eu passava já para a apresentação do professor Thiago. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Sorra. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Sigam ela. Eu formei uma dupla com você. Você não sabe, mas eu formei uma dupla. Sempre que eu for, tá tão Já as fechei. coisas estão tão difíceis que quando eu vou fazer palestra, agora eu sempre penso em levar alguém. E esse alguém é Sorra. Então, sempre que eu vou fazer uma palestra, eu vou te convidar, tá bom? Fica tranquila. Tá bom. Ah, um beijo. A apresentação tá Beijo, fico tranquila? muito feliz. Beijo. A apresentação tá tranquila, Ana Paula? Tá? O pessoal tava falando que o áudio tava baixo no Facebook. Como é que tá o áudio? Tá tranquilo, pessoal? Tem Mandei alguma nos resposta? comentários. Se calhar, Thiago, me mandaram mensagem falando que tá um pouco baixo. Se você tiver como colocar o microfone um pouquinho mais próximo, talvez melhore. Assim melhora, será? Melhora, melhora. Melhora? Então, vou ter que ficar segurando aqui. Bem, pessoal, vamos lá, né? A gente vai se adequando às tecnologias. Eu sempre gosto de me apresentar, né? Meu nome é Thiago Botelho, eu sou professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Sou homem branco privilegiado, dotado de privilégios, então fazer essa fala para mim, ela também representa os meus privilégios, e eu sempre gosto de destacar isso, porque se nós homens não destacarmos que nós somos privilegiados, os discursos ficam esvaziados, tá? De onde falo é um lugar de privilégio, mas é um lugar que eu tento a todo momento também desconstruir esses meus privilégios, por mais que muitos não tenham como, porque ele é fruto de estruturas, né? Eu tento fazer algumas análises. Então, essa minha fala de hoje, ela é fruto da minha pesquisa. Eu venho estou me dedicando, né, aos estudos decoloniais, e o que a América Latina, então, tem colaborado para os direitos humanos, né? Então, o título da minha fala é A Luta Decolonial por Direitos Humanos desde a América Latina. Professor, eu não sei o que são lutas decoloniais, eu não estou conseguindo compreender, isso é mesmo que colonização? Fica tranquilo. Eu vou te explicar, e é uma categoria muito importante de você compreender, tá? Eu sempre gosto de iniciar minhas falas com um pouquinho de poesia. Já comecei com a arte, que a Sorra abriu brilhantemente, né?
E a trilha sonora da minha fala é a música da Soul Ra, mas eu também vou me apegar a Eduardo Galeano. E o Eduardo Galeano, ele disse que na parede de um botequim em Madrid, um cartaz avisa: proibido cantar. Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: é proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe gente que canta, ainda existe gente que brinca. E eu vou falar exatamente desses sujeitos que cantam em meio à dor e brincam em meio à resistência. São sujeitos e sujeitas que há séculos vêm construindo um arcabouço de luta, de resistência e de prática social. E nada melhor que Eduardo Galeano para refletir sobre isso. E nesse momento de pandemia, em que, de onde falo, que é o Brasil, é o país com o maior número de mortos da América Latina, que se aproxima a 60 mil mortos, nós não podemos iniciar essa palestra sem ressaltar a dor das famílias que perderam seus entes queridos, a dor daqueles que não tiveram a estrutura do Estado, por omissão de vários governantes, né? Por falta de investimento no SUS, por falta de investimento na educação pública, porque a educação pública é ciência. Então, meu afeto caloroso a todos e todas que tiveram um ente perdido pela Covid-19. Aos que estão na Europa, não está fácil viver no Brasil. Há um movimento conservador muito forte, há uma irresponsabilidade organizada, há um risco como projeto de sociedade, e tudo por aqui está muito difícil. Mas nós cantamos, mas nós brincamos, e nós, como aqueles que viveram 20 anos de ditadura, resistiremos a esses períodos difíceis. Bem, então, como um professor também com licenciatura, eu gosto muito de apresentar como que vai ser nossa fala, porque isso ajuda com que quem está recebendo, ainda mais online, consiga compreender a construção do conhecimento. Então, primeiro, eu vou tentar explicar... O áudio tá bom, pessoal? Tá tranquilo aí, Ana Paula? Tá? Eu vou tentar explicar. Sim, o pessoal já falou que melhorou bastante agora. Então tá bom. Eu vou tentar explicar, então, a importância da história. A importância da história que interfere no presente e compromete o futuro. Então, eu vou falar sobre a colonização e o sistema mundo moderno colonial. Aí você vai falar, é sério que você vai voltar lá em 1500 para tentar explicar a crise dos direitos humanos? Agora, sim, e eu vou te mostrar como. Eu te garanto que você vai compreender que todo o projeto de sociedade implementado por 322 anos de colonização ou 388 anos de escravidão, ele interfere diretamente no presente e tem comprometido o nosso futuro. Então, eu vou explicar o que vem a ser colonização e o que é esse sistema mundo moderno que a colonização introjetou nas estruturas dos estados. Depois, eu vou mostrar para vocês também que, apesar desse processo de expropriação, de expoliação, de negação de sujeitos e sujeitas, existem aqueles que dançam, existem aqueles que cantam. E são esses sujeitos na América que têm construído o que os estudos decoloniais chamam de giro decolonial ou decolonialidade. Portanto, quando eu falo em decolonialidade, eu falo na resistência das Marias, dos Paulos, dos Pedros, dos gays, das transexuais, que lutam cotidianamente, têm sua luta insignificada, invisibilizada, e, portanto, eu vou demonstrar para vocês que tem muito conhecimento desperdiçado, tem muita vivência perdida na América Latina que pode ser aproveitada para melhorar a democracia, para melhorar os direitos humanos, para realmente incluir os sujeitos dentro de uma categoria tão importante que são os direitos humanos. E depois eu vou falar dessa luta e como essa luta ela pode colaborar para um direito humano que os sujeitos realmente se sintam integrantes desse projeto. Porque o que está em crise dos direitos humanos é um projeto de direito humano liberal, um projeto de direito humano que pensa no individual ao invés de se preocupar com o coletivo. É esse projeto de direito humano que tem sido questionado em boa parte da América. E tem sido questionado de uma maneira muito violenta, que é o discurso dos direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos para bandidos. E por que nós chegamos?
ou nós, defensores e estudiosos dos direitos humanos, refletimos o que esses discursos têm a nos oferecer, ou nós corremos o risco de não compreender o quanto discursos de direitos humanos têm sido utilizados para invisibilizar sujeitos ou para homogeneizar a proteção da vida. Tá? Então, essa é uma apresentação e tudo isso eu vou falando pontualmente, tá bom? Fiquem tranquilos. Bem, deixa eu só tirar aqui que eu estou aqui, vou botar aqui no canto. Bem, sendo assim, então, nós falaremos um pouco da colonização e o sistema mundo moderno colonial. Tá? O que é a colonização? A colonização é uma imposição civilizacional e expropriatória. E essa imposição civilizacional e expropriatória da Europa, ela reduz a natureza, terra e vida a uma monocultura de relação. Tá? Eu esqueci de falar na minha apresentação, se nós tivermos, e nós temos, cidadãos europeus que estão vendo essa palestra, eu não sou anti-europeu, muito pelo contrário, gosto da Europa, portanto, estudo aí também, tá? Mas se nós se nós queremos construir direitos humanos que caibam todos, nós precisamos, então, reconhecer esse momento histórico e de forma crítica. Então, eu não sou anti-europeu, eu não estou fazendo uma crítica a você que é europeu. Eu estou fazendo uma crítica a um projeto que foi implementado e que ele ainda surte efeitos no meu continente, que é a América. Sendo assim, você fique muito tranquilo que eu não te vejo como um sujeito colonizador ou como um sujeito que tem essa prática. Mas essa prática foi pensada no seu continente e nós precisamos, conjuntamente, desconstruí-la. Nós não conseguiremos passar por um momento de decolonialidade se nós não incluirmos a Europa para apresentar esse discurso de forma crítica, né? Então, voltando aqui ao nosso tópico 2, é só uma ressalva que eu precisava fazer, a colonização, então, ela se coloca como uma imposição civilizacional e expropriatória. E ela vai reduzir tudo, a natureza, a terra e as vidas, a uma monocultura. Há uma monocultura do sexo, há uma monocultura espiritual, há uma monocultura do corpo. São sempre relações muito homogêneas, são relações que negam o outro. E nessa perspectiva, Henrique Dussel, ele fala que a colonização ela se deu a partir de um marco zero. Ou seja, tudo que existia para além da Europa que estava em formação foi negado. Seja África, seja América. Aqui na América, nada se construía. Na América era um lugar de povos selvagens, incivilizados, sem alma. Então, de 1500 a 1822, que são 322 anos até a independência, tudo que ficou vigente na América passava pelo marco zero. Ou seja, nós precisamos negar a língua dos indígenas, nós precisamos negar as cosmovisões, nós precisamos negar as relações sociais estabelecidas na América. Ao ponto que vocês não veem grandes pensadores indígenas. Quando eu falo do momento de construção do saber, você vai lembrar de Descartes, você vai lembrar de Kelsen, de Rousseau, você vai lembrar de vários homens brancos europeus. Mas você não vai lembrar de um indígena. Você não vai lembrar de um africano. E por que você não vai lembrar de uma mulher preta ou de um homem indígena? Porque tudo que se deu de 1500 a 1822 foi sobre o marco zero. E esse marco zero, ele é a negação de tudo. Assim, a América Latina, ela vai se fundar numa noção de descoberta, de lugar vazio, de terra nullis, de terra de ninguém, de seres desalmados, incivilizados, selvagens e primitivos. É sobre essa matriz que o meu continente, que é o meu lugar de fala, se forma através de um projeto europeu.
E aí eu gosto muito de Caio Prado Júnior, e ele diz o seguinte, Caio Prado Júnior: se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos construímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde, ouro e diamante, depois algodão e, em seguida, café para o comércio europeu. Nada mais que isso. E com tal objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção à consideração que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizaram a sociedade e a economia brasileira. Então, o Brasil, a América Latina, ela se funda como potência agroexportadora. Tá? Então, nós já compreendemos algumas coisas. Que a colonização é um projeto civilizacional, de imposição e de uma imposição monocultura. De monocultura de todas as relações possíveis, espirituais, sexuais, econômica, linguística, epistemológica. Tudo é pensado a partir daquele que coloniza. E aí, os estudos decoloniais, que é uma corrente nova que se desenvolveu na América, que é pensar a América por aqueles que aqui vivem. É óbvio que os estudos decoloniais, ele não nega o saber construído na Europa, porque nós não adotamos uma política de conhecimento. Nós compreendemos a importância do saber europeu, mas aqui na América também tem saber. Aqui também se constrói ciência. E nós não precisamos, para validar essa ciência, utilizar os marcos teóricos da Europa. Nós temos e precisamos revisitar os pensadores, os sujeitos que pensam na América. E é a partir desses sujeitos que os estudos decoloniais têm fundado a sua base teórica, o seu movimento teórico. Tá? Então, veja só, a colonização foi esse período de monocultura do pensar, ver e se relacionar, e a colonização, ela constrói um projeto que os estudos decoloniais nomeou de Sistema Mundo Moderno Colonial. E isso é muito importante para você compreender o desenvolver da minha fala. Por quê? Porque, para a teoria dos estudos decoloniais, a modernidade e o capitalismo, ele é fruto do século XVI, XVII e XVIII. A modernidade e o capitalismo foram pensados nesse processo de colonização. E eu vou tentar provar isso para você. Você não é obrigado. Aqui ninguém doutrina ninguém, né? Que no Brasil está com essa moda que o professor doutrina os outros. Não, nós não doutrinamos. Nós estudamos e passamos uma perspectiva, que não é a única e nem a verdadeira, é a qual eu me debruço nas minhas pesquisas. Então, nessa teoria dos estudos do sistema mundo moderno colonial, a Europa, ela não existia antes da colonização, como Europa e toda essa estrutura pensada. A Europa passa a se estruturar a partir do outro. A Europa se faz a grande potência mundial a partir do momento em que ela se lança ao mar e vai à África, pega sujeitos pretos e traz à América e passa a explorar esses dois continentes. Então, o Henrique Dussel, ele vai falar, olha, a Europa, ela se coloca como único núcleo construtor de uma história mundial. E essa história mundial foi ela que edificou. E como foi a Europa que edificou essa história mundial, ela nomina, ela classifica, por exemplo, indígenas são nomes equivocados que os portugueses deram aos sujeitos que moravam na América. Por quê? Porque europeus achavam que estavam chegando na Europa, na Índia, e encontraram os indianos. E aí ficou índio. Mas os índios não se nomeavam dessa forma. O português não era a língua, o espanhol não era a língua pensada na América. O cristianismo estava longe de ser o modelo religioso adotado aqui. Então, Henrique Dussel, ele vai dizer, olha, a história mundial, ela é edificada pela Europa com os elementos que ela classifica como certo e também com o que ela classifica como errado. E aí, como é que se dá essa construção de uma história mundial? Através de uma linearidade da história. E a Europa faz isso muito bem. Se vocês lembrarem dos livros de história, nós começamos. Vamos estudar Grécia, depois a gente estuda Roma, depois a gente estuda a Europa.
Mas calma aí, aonde que estão os movimentos dos sujeitos latino-americanos? Aonde estão os sujeitos africanos? Eles não existiam nessa construção da história mundial? É óbvio que existiam. Tem muita história que foi negada, tem muita história que não entrou no livro. E são essas histórias que nós estamos tentando construir nos estudos decoloniais. Então, qual que é a lógica? Construiu-se uma história mundial centrada no pensar europeu, uma linearidade da história, e eu saio do estado de natureza e vou para a modernidade. Vocês vão lembrar, boa parte aqui teve a disciplina de ciência política, e eu sou professor dela, de teoria do Estado. Quando a gente vai falar do início da civilidade, nós falamos, não, estado de natureza, de John Locke. E aí, a Europa prometeu, olha, se a gente fizer um contrato social, nós vamos chegar numa modernidade, num Estado democrático. E isso foi implementado em toda a América, em toda a África. Exceto, por exemplo, nos territórios de povos indígenas não contactados. Essa lógica lá ainda não chegou. Então, o Quijano, que é um autor peruano maravilhoso, o Quijano ele disse, olha, a América Latina, ela se constitui como o primeiro espaço-tempo. Ou seja, a primeira identidade moderna. O que isso quer dizer? A Europa se faz com o espelho do avesso da América. Eu só tenho Europa porque eu tenho América e África. Antes disso, eu não estou falando que não existia. Eu estou falando que ela não era essa estrutura que se homogeneizou e se colocou como centro do saber, do poder, do econômico. Né? Então, esse sistema mundo moderno colonial é essa lógica que eu estou tentando mostrar para vocês, que a colonização não é algo dispensado. Os 388 anos de escravidão, eles surtem efeitos. E dentro dessa colonização tem um sistema mundo moderno que coloca, né, a modernidade e o capitalismo, óbvio que eles vão se reformulando, eles vão se implementando, mas é nesse momento que se coloca o moderno e se coloca esse modelo econômico que é o capitalismo. Então, a colonialidade e a modernidade, elas são estruturadas no mesmo momento histórico e elas se conectam pela colonialidade. Vixe, professor, não entendi nada, então calma. A colonização, ela introjetou a modernidade e introjetou o capitalismo. Mas nós tivemos uma independência. E essa independência, para a história, trouxe, então, o desenvolvimento para a América. Não. Os efeitos negativos da colonização, eles são nomeados de colonialidade. Então, sim, colonização são os 322 anos de colonização, administração territorial. Mas e os efeitos dessa modernidade, desse capitalismo introjetado nesse momento? Os efeitos, eles são sentidos até os dias de hoje. E é tão maluco isso, gente, que olha só, se nós estamos falando que a modernidade ela surge com a colonização e os seus efeitos se dão pela colonialidade, os dois primeiros homens modernos para os estudos decoloniais é Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio. Percebam esse nome, Américo Vespúcio. A América é dada o seu nome a um sujeito que traz um modelo único para o território. Então veja como esse sistema mundo moderno colonial, ele é muito louco. Ele persiste no tempo para além da colonização, tá? Eu já falei isso, né? Que a primeira identidade geocultural moderna e mundial foi a América, é isso mesmo. Eu preciso da América para construir a Europa. A Europa não era potência se ela não tivesse explorado o território americano, se ela não tivesse roubado vidas africanas. A Europa só se transforma potência mundial porque ela, em um momento histórico, através do Estado, se coloca à disposição de colonizar. E Aimé Césaire, ele diz uma coisa: ninguém coloniza ninguém inocentemente. A colonização, ela é um projeto pensado.
E é um projeto de perversidade. Você não dizima um país, um continente como a África, tirando sujeitos de lá e trazendo para um outro lugar, porque eu sou... Não, foi um projeto genocida. E o mais engraçado, olha só, se eu te perguntar a seguinte pergunta: qual a maior atrocidade da humanidade? O que vem na sua cabeça? Certamente a Segunda Guerra Mundial. Certamente. A Segunda Guerra Mundial não matou mais que o processo escravocrata. Mas óbvio que até a perversidade nós entregamos à Europa. Nós temos a Segunda Guerra Mundial como o maior holocausto da humanidade. Não, não foi. Foi a escravidão. E por que nós não colocamos a escravidão como maior atrocidade? Porque ela é escondida, ela é invisibilizada. O Brasil adotou o que a gente chama de democracia racial. Nem tem preconceito aqui no Brasil. Tem? Bem, então, só para a gente construir. Eu falei que a colonização são os 322 anos de administração territorial, e dentro da colonização tem um sistema, que é denominado Sistema Mundo Moderno Colonial. O Sistema Mundo Moderno Colonial, ele fala que a modernidade e o capitalismo foram engendrados na colonização. E que com a independência nós não conseguimos romper a colonização, porque a colonialidade dessa estrutura de modernidade e do capitalismo são muito fortes ainda hoje. E aí, o Aníbal Quirrano, ele fala que tem dois elementos, tá? Mas eu não concordo com ele e vou mostrar para vocês o porquê que eu não concordo com ele. Quais são os elementos que constituem esse sistema mundo moderno colonial? Aqui nessas fotos, vocês vão ver o seguinte. O primeiro elemento que estrutura toda essa lógica do sistema mundo moderno colonial é a hierarquização de raças. Primeira coisa que tem que fazer é hierarquizar a raça. E aí, no primeiro momento, nós estamos falando de indígena e negros. Mas depois ela vai se diluindo. Você pode usar o asiático, você pode usar quem for. Depois, dentro desse elemento que constitui o sistema mundo moderno colonial, você tem as questões de gênero. E aí, Aníbal Quirrano, na minha leitura humilde, ele peca nesse sentido, porque ele não coloca o patriarcado como um elemento constitutivo do sistema mundo moderno colonial. Ele acha que só a questão racial daria condição de incluir gênero, e eu acho que não. E Lugones também acha que não, que é a autora que eu sigo nessa teoria. Então, o primeiro elemento é racial, eu preciso estratificar a sociedade. Eu preciso identificar quem é branco, quem é preto, quem é índio, quem é africano. Depois eu preciso de uma estratificação de gênero. E o gênero entra tudo. Entra mulher, entra transexual, entra homem, entra queer, entra todo mundo. Eu não posso ter nada além de homem e mulher nessa estrutura. Tá? E, por fim, eu preciso da seguinte maneira, eu preciso do seguinte elemento. Eu preciso da regulamentação da mão de obra. Então, se eu tiver, dentro desse sistema mundo moderno, eu tenho três coisas. Eu tenho uma estratificação racial, uma estratificação de gênero, e eu tenho a regulamentação da mão de obra. Porque os sujeitos na América não vendiam sua mão de obra. Os sujeitos que viviam em América, eles eram sujeitos que tinham relações outras para com o trabalho, e não de venda da sua mão de obra. Então, os três elementos que eu passo agora são elementos que constituem isso que até hoje tem perpetuado no tempo pela colonialidade. Então, o sistema mundo moderno colonial, ele garante que toda a prática pensada na colonização persista no tempo e no espaço. Em pleno ano de 2020, nós temos uma colonialidade de estratificação racial, uma colonialidade de gênero e uma colonialidade das relações trabalhistas. A cada dia mais a gente perde direitos trabalhistas. E por quê? Porque o capital quer que nós morramos trabalhando. Essa é a lógica. Então, olha só. Raça.
tá? Eu preciso falar de raça. O Gessé de Souza, ele tem um livro, eu tenho algumas críticas humildes também a Gessé de Souza, mas eu acho muito interessante o livro dele, A Elite do Atraso, porque ele faz ele chama a atenção da sociedade brasileira. Não tem democracia se nós não discutirmos as questões raciais. Não há que se falar em democracia se nós não incluirmos pretos e pretas, negros e negras na democracia brasileira. E aí, pessoal, eu sempre digo aos meus alunos, quando que foi a suposta abolição da escravatura? 1888. Né? Se você incluir 100 anos em 1888, você chega em 1988. Eu estou falando que nesse país ainda tem neto de escravo, tem filho de escravo. E as pessoas não querem discutir questão racial. Ah, mas isso faz parte da história. Não, isso não faz só parte da história. Isso faz parte do presente e nós precisamos discutir. E esse sistema mundo moderno, colonial, que se apropria da raça, o que ele faz? Ele começa a identificar socialmente e historicamente os novos sujeitos. Índio não era índio, negro não era negro, mestiço não era mestiço, mas ele precisa nomear. E quando ele nomeia, ele constrói relações de dominações. Os elementos que ele carrega não são elementos do subalterno. Então, o branco que fala espanhol ou português, ele não está no patamar de inferioridade do negro. Porque não são elementos que o europeu carrega. Ser negro são elementos que o africano carrega. Ser indígena não é elemento que o europeu carrega. E aí é assim por diante, né? Então, essa hierarquização colocou esses sujeitos numa situação natural de inferioridade. Ah, por que o indígena é inferior? O indígena é inferior porque ele não trabalha, porque ele não fala português, porque ele é desalmado, porque ele anda nu. Onde já se viu? Para ser civilizado tem que ter roupa. Então, a raça, ela utiliza de elementos do outro para reafirmar o eu. Porque se eu não tiver o outro, eu não tenho o eu superior. Vocês conseguem me entender? Porque se eu não tiver quem subalternizar, eu não posso ser aquele que subalterna o outro. Então, essa lógica de raça, ela é uma lógica construída na colonização que perpassa o tempo e chega até os dias de hoje. Tá? Então, os povos colonizados foram postos como inferiores e os europeus como superiores. Gênero. E aí, o Quijano não trabalha com gênero, mas vamos nas mulheres, que são cientistas e pesquisadoras importantes, e Lugones trabalha. Então, um dos elementos que compõe o sistema mundo moderno é raça e o outro é gênero. Se eu não tiver uma cartografia do poder global a partir do sistema mundo moderno colonial de gênero, eu não tenho a subalternização da mulher. E eu, como homem, eu tenho muitos privilégios, e mesmo que eu não queira, eu não consigo abrir mão deles. Basta vocês pensarem nas relações micro da sua casa. Quem faz o almoço, quem faz a janta, quem lava a roupa, enquanto eu estou adquirindo um capital político. Eu estou vendo um bom jornal, eu estou lendo um livro, eu estou estudando, eu não engravido. Então, eu não tenho o processo de gravidez. Então, construir a inferiorização da mulher é parte desse projeto de colonização. Tá? Então, o patriarcado é um projeto pensado lá na colonização que perpassa a colonização e interfere por meio da colonialidade. Tá? A Lugones, ela fala que, olha, não utilize esse termo gênero de forma homogênea. São várias mulheres. Então, dentro dessa lógica de estratificação de gênero, eu tenho a mulher negra, a mulher indígena, que é inferiorizada frente à mulher branca. Eu tenho a mulher trans, que é posta abaixo das três. Então, é preciso uma intersecção de raça, classe, gênero e sexualidade. Tá? E dentro da lógica de gênero, o capitalismo eurocentrado, global, ele é masculino, branco e heterossexual. Eu não tenho
outro modelo a não ser o branco, masculino e heterossexual. E aí a Lugones, é quem eu cito bastante, ela diz o seguinte: o homem europeu, burguês, colonial, moderno, tornou-se sujeito agente, apto a decidir para a vida pública. E o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia, burguesa, não era entendida como a mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade e por estar atada ao lar a serviço do homem branco europeu burguês. Então vocês imaginem, nós estamos falando, o Lugones está fazendo uma análise da mulher europeia. Vocês imaginam pegar essa análise da Lugones e fazer uma comparação com a mulher africana, com a mulher indígena. Como é que isso se reproduziu nesses continentes? Né? Bem, e por fim, o terceiro elemento que eu disse, que constitui esse sistema mundo moderno colonial, ou seja, se você quiser usar só colonialidade, né? Que são os efeitos negativos da colonização, o capitalismo e o padrão global de controle do trabalho. Ou seja, eu preciso controlar o trabalho. Se eu não controlar o trabalho, eu não tenho o quê? Não mais-valia. Eu não tenho acumulação. Eu não tenho a desigualdade. Então, eu preciso construir relações de trabalho que pautem pela venda da mão de obra. Então, olha que loucura. Algo que foi pensado na colonização tem 3 bases, né? Racial, gênero e de globalização do controle do trabalho. Tudo que tinha aqui na América e na África foi desconsiderado. O modelo de relação de trabalho adotado pelos indígenas foi desclassificado automaticamente, porque era inferior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir relações forçadas de trabalho. Num primeiro momento, eu tenho a escravidão, eu tenho a servidão, mas elas não se adequavam muito ao capitalismo. Até que se adequou por um tempo. Mas eu precisava que o sujeito compreendesse que ele precisa trabalhar, e aí, ele precisando trabalhar, ele vai ter que vender a mão de obra, e em cima dele eu vou ganhar dinheiro. Eu vou enriquecer o capital. Eu vou enriquecer as grandes potências. E aí, o que nós brancos fizemos? Eu falo nós, porque eu sou espólio desses privilégios, né? Nós brancos controlamos o trabalho, os recursos, os produtos, passando a ter pela primeira vez um padrão global que estrutura o capitalismo mundial. Ou seja, o capitalismo mundial, ele se dá através de um padrão global do trabalho. Então, quando eu hierarquizo a sociedade, coloco as mulheres abaixo nesse grupo social e compro o seu tempo para você trabalhar para mim e eu lucrar em cima de você, o que eu faço? Eu tenho uma nova tecnologia que é muito recente. Ela nunca existiu. Ela passa a existir através do processo de colonização. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma nova tecnologia de dominação e exploração. E aí eu tenho raça, gênero e trabalho. É em cima dessa estrutura que se dá o capitalismo. E o capitalismo pensado no século XVII, no século XVIII, e vem se implementando. 19, 20, 21. Desde o início da América, os europeus eles identificaram quem pode receber e quem não pode. Então, branco pode, preto não pode. Índio não pode, branco pode. Homem branco pode, homem preto não pode. E assim nós fomos, então, construindo. E o capital, ele transformou-se, então, num modo de produção dominante. Tá? Olha como que nós estamos construindo essa sociedade, esse projeto de sociedade que vai desaguar no século XXI. Bom, então, veja vocês. Nós tivemos uma independência. Eu sempre escuto as pessoas falando, não, mas o Brasil é independente. Em Portugal, eu cansei de ouvir as pessoas dizendo para mim, nossa, mas vocês foram independentes em 1822, por que vocês não fizeram nada?
Porque a independência foi um acordo entre amigos brancos europeus. Essa foto, eu gosto muito dela. Reparem essa foto. Isso aqui é para comemorar a independência do Brasil. Cadê o brasileiro? Tem preto aqui? Tem indígena nessa foto? Não. E Galeano, ele é acertado quando ele diz: na América Latina, a independência garantirá perpetuidade ao poder dos donos de terra e dos comerciantes enriquecidos nos grandes postos de exportação, tá? À custa da antecipada ruína dos países nascentes. Ou seja, Galeano percebeu que a ruína da América não se dá por a América ser pobre, se dá por a América ter um projeto de sociedade desigual, excludente, genocida, e que perpetua até os dias de hoje. Bem, não vou ler isso aqui. O Quijano, ele questiona esse Estado moderno. Ele diz, olha, vou ler só esse último parágrafo aqui. Ó. Desde então, durante quase 200 anos, estivemos ocupados na tentativa de avançar no caminho da nacionalização da nossa sociedade, dos nossos estados. Mas ainda, em nenhum país latino-americano é possível encontrar uma sociedade plenamente nacionalizada, nem tampouco um genuíno Estado-nação. E por que nós não temos um Estado-nação? Porque nós não temos respeito aos sujeitos que aqui estão. Porque nós temos uma democracia homogeneizada. Quando você olha o Congresso Nacional Brasileiro, ou o Congresso Nacional Peruano, ou o Congresso Nacional Colombiano, ou o Congresso Nacional Chileno, você vai ter minoria de sujeitos majoritários. Você vai ter minoria de mulher, e mulheres são maioria. Você vai ter minoria de negros. Negros são maioria na América. No Brasil, o Congresso Nacional não tem. Então, como é que nós estamos falando de Estado-nação? A não ser que é o Estado-nação da Revolução Francesa. Esse a gente segue adotando há algum tempo. Bem, então, eu falei para vocês, colonização, 322 anos, a colonialidade são os efeitos negativos. A colonialidade é a face oculta da modernidade. Quando eu penso em moderno, eu penso em algo bom, não é? Eu penso que, o desenvolvimento, porque o iluminismo foi isso. Gente, se vocês adotarem esse contrato social, se vocês seguirem um Estado, se vocês elegerem representantes, se vocês pagarem impostos, vocês vão ter alguma coisa boa, vocês vão chegar na modernidade. Só que a modernidade, ela traz consigo alguma coisa que é muito oculta. E aí, é o que nós chamamos de colonialidade do poder, colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Tá? A colonialidade do poder, ela é a estratificação, que eu já falei para vocês. A colonialidade do saber, ela é epistemológica. Ou seja, o que é ciência? O que é saber? A América faz ciência? A África tem pensadores? Ou só a Europa tem homens pensadores? E a colonialidade do ser, que é você introjetar no sujeito oprimido que ele é inferior. E qual é o efeito dessa situação para o oprimido? Como é que é ser negro e negra num país que deixa de contratar pelo cabelo crespo? O que é ser criança indígena num país que não demarca o território dos sujeitos indígenas? O que é ser africano num país em que nega a africanidade? E aí Fanon é um sujeito muito bacana, foi perseguido por seu pensamento libertador na Europa, né? E Fanon, ele diz o seguinte: ao colonialismo não bastava encerrar o povo em suas malhas, esvaziar o cérebro colonizado de toda forma e de todo o conteúdo. Por uma espécie de perversão da lógica, ele se orienta para o passado do povo, oprimindo, deformando, desconfigurando e aniquilando. Então, é esse o efeito da colonialidade. É um efeito que nós temos sentido até os dias de hoje, em especial no momento de pandemia. Quem morre mais no Brasil, branco ou preto? Pela Covid? Preto. Quem morre mais por violência doméstica? Homem ou mulher? Mulher. Indígena.
né? Então, a colonialidade do poder, ela está dentro daquilo que eu já venho falando bastante tempo, né? Esse efeito da colonização, ele se dá por uma colonialidade de um poder global, que domina tudo. Compra, vende, o capital ele lucra no momento de pandemia. É muito louco isso. O agronegócio no Brasil nunca ganhou tanto quanto no momento de pandemia. Os jornais falam isso, né? E a colonialidade do poder, então, ela intensifica essa estratificação social. E eu vou mostrar para você através de algumas matérias que eu resolvi trazer. Porque as pessoas falam, você fica falando esse negócio de história, isso aqui não tem nada a ver com o presente, isso faz muito tempo. Não, não faz muito tempo. Eu vou te mostrar que a colonialidade do poder, os efeitos da colonialidade do poder é tão forte que os sujeitos que eram dizimados nos 322 anos de colonização, eles seguem sendo dizimados na República Federativa do Brasil, na República Federativa do Paraguai. Tá? Olha só, essa matéria é muito recente, diz que racismo gera diferença salarial de 31% entre negros e brancos. Isso é colonialidade do poder. Isso é o efeito negativo da colonização. Isso é um projeto de sociedade que não deu certo e a gente insiste em falar, não, deixa para lá. Um dia eles se igualam aos brancos, todo mundo... O sol está para todos, não tá? Meritocracia na veia e vamos seguir o baile. Olha essa reportagem das Nações Unidas. Negros são mais afetados por desigualdade e violência no Brasil. Alerta a agência da ONU. Isso daqui se dá por algum motivo aleatório ou por fruto de uma modernidade? Não. Isso se dá em função colonização, sistema mundo moderno e colonial, colonialidade do poder. Brasil é lanterna em ranking latino-americano sobre paridade de gênero na política. As mulheres não estão na política por qual motivo? Porque elas não querem? Não é verdade. Isso é violação de direitos humanos. Elas não estão na política porque o patriarcado, que é um dos elementos do sistema mundo moderno colonial, ele estrutura a sociedade e faz com que nós, homens, gostemos de manter nossos privilégios, né? Porque se eu mexo, eu tiro homens do Congresso. E eles não podem sair do Congresso. Situação dos povos indígenas do Brasil é a mais grave desde 1988, diz a relatora da ONU. Ou seja, indígena, o sujeito lá da colonização que sofre os efeitos no século XXI. O Brasil é líder disparado no genocídio de índios na América Latina. Eu vou citar muito o Brasil, não é porque eu sou do Brasil ou porque eu queira ressaltar o Brasil, é porque ele é pior em muita coisa, tá? Na América Latina. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo? Pela colonialidade do poder. Ou seja, pela estratificação social, por não incluir negro na democracia, por não incluir mulher na democracia, por não incluir indígena na democracia, por não democratizar a democracia. A América Latina é a região mais letal para as mulheres. Você tem noção do que é isso? Quem está na Europa, eu acho que vocês não têm noção que... Eu não tenho noção porque eu sou homem, mas a gente não tem noção que é ser mulher num país em que é o mais violento na América. E aí, pessoal, dentro da colonialidade do poder, essa estratificação ela vai se reformulando. Num primeiro momento, nós estávamos falando de mulheres, indígenas, negros, e depois ela vai abrindo. Tudo aquilo que afeta a monocultura do pensar, do saber, do sexo, é violentado. Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de transexuais. Isso é colonialidade do poder. Ou seja, é estratificação social. Quem pode viver e quem pode morrer. O alto preço de ser gay na América Latina. Ou seja, essa é uma realidade também que entra dentro da colonialidade do poder. Você romper a binariedade do sexo, você incomoda essa estruturação da colonialidade do poder. Parem de nos matar. O Brasil é o país que mais mata LGBTs na América Latina. Tá? Então, isso é colonialidade do poder.
A colonialidade do saber, gente, ela é epistemológica. Esse termo é muito chato, mas epistemologia é o filtro de validação do conhecimento. Então, a colonialidade, ela se dá primeiro pela estratificação, colonialidade do poder, e depois por uma colonialidade do saber, que é epistemológica, ou seja, o que é válido, o que é ciência e o que não é. Tá? E o construído saber, ele se dá pelo eurocentrismo, que é etnocentrismo, mas sociocentrismo. Ou seja, coloca a Europa e o homem europeu no centro e é ele que valida o que é ciência e todo o restante não é. Então eu preciso universalizar o saber, mas um saber monocultural. África não tem pensador, América não tem pensador, então quando você tem como marco teórico na academia ou é Marx, ou é Kelsen, ou é Hart, ou é Dworkin, ou é todos homens, né? Ou da América do Norte ou da Europa. Você não tem um indígena como marco teórico. E por que você não tem? Porque é uma forma de excluir. E quem tem saber, gente, tem poder. Então nós podemos falar que a colonialidade do saber é uma extensão da colonialidade do poder. Por quê? Porque quem detém conhecimento detém poder. Tá? E aí o professor Boaventura, pessoa que estimo muito, ele fala do epistemicídio. Ou seja, é a morte dos conhecimentos, é a estrangulação dos demais conhecimentos, e conhecimentos múltiplos. Conhecimentos que têm sido construídos na América plural, na África plural, têm sido construídos por sujeitos que muitas vezes a ciência, a academia desclassifica. São sujeitos que estão nas margens da BR, resistindo por acreditar numa cosmovisão de conectividade com a Terra. São sujeitos que amam sujeitos do mesmo sexo, estão lutando para construir sua amorosidade de forma respeitosa. São mulheres pretas que querem viver o seu cabelo, o seu corpo, a sua máxima. Então, a colonialidade do saber nega vivências, saberes, conhecimentos, ciências. E aqui eu vou utilizar de uma norte-americana, que é a Catarina Walsh. Ela diz: ao problema da ciência em si, isto é, a maneira através da qual a ciência, como um dos fundamentos centrais do projeto de modernidade e colonialidade, contribuiu de forma vital ao estabelecimento e manutenção da ordem hierárquica racial, histórica e atual, na qual os brancos, e especialmente os homens brancos europeus, permanecem como superiores. E aí eu vou mostrar para vocês o quão triste é a colonialidade do saber, que é esse epistemicídio, a morte dos conhecimentos. Na América, por exemplo, nós perdemos, veja vocês, no Brasil, quase 90% das línguas indígenas brasileiras foram extintas e as que restam estão ameaçadas. Isso é saber. Isso é saber negado pela colonialidade do saber. Tá? Nós estamos falando de seres humanos que possuem línguas outras que não a do colonizador. E qual que é a língua oficial do meu país? Português. Qual que é a língua oficial da maioria dos países da América Latina? Espanhol, do colonizador espanhol. Tá? 1/3 das línguas indígenas da América Latina estão em perigo de extinção. Isso é colonialidade do saber. É negar o conhecimento vindo da América. E outra forma de matar saber é você matar a liderança indígena, matar liderança quilombola, matar liderança sindical. Porque esses sujeitos carregam consigo saberes construídos por praxes. Eles carregam consigo saberes que eles estão construindo no dia a dia. Lá no assentamento, no acampamento, no movimento LGBTQ, no movimento das mulheres, das mães de maio na Argentina, o movimento dos indígenas no Peru. Quando você mata uma liderança indígena, você mata uma enciclopédia, você mata saberes ancestrais. Então, isso é a colonialidade do saber. Tá? O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de assassinato de lideranças ambientais em 2018. Isso aqui é matar saber, gente. Isso aqui é o capitalismo preocupado. Como é que esses sujeitos insistem em ficar falando de que pode ter relação diferente que não
A do agronegócio. Tá? O número de assassinatos de quilombolas em 2017 foi maior em 10 anos. ONU e CID manifestam preocupação com mortes de defensores de direitos humanos, que são sujeitos detentores de conhecimentos também da prática social. Nós estamos caminhando, tá? Fiquem tranquilos, que eu não devo me alongar muito mais. Então, só para a gente... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só para a gente não se perder, então. Nós estamos trilhando esse projeto de sociedade que foi pensado na colonização e ele carrega elementos que perduram no tempo. Nós falamos que esses elementos se dão pela raça, gênero e manutenção da mão de obra, né? Regulamentação da mão de obra, tá? Esses 3 elementos. Aí eu apresentei para vocês como é que se dá nos dias de hoje, né? E eu falei, olha, eu tenho uma colonialidade do poder, estratificação, colonialidade do saber, que é a negação dos conhecimentos, e agora, para mim, é a pior colonialidade. A colonialidade do ser é aquilo que dói na alma, é aquilo que desumaniza o humano, é aquilo que diz para uma criança preta que o seu cabelo não pode ser crespo porque ele é ruim, é aquilo que deixa uma criança indígena morrer de desnutrição, é aquilo que faz com que um gay tenha vergonha de demonstrar sua amorosidade. É aquilo que faz com que uma mulher se sinta desmerecida por ser mulher. Quando eu falo em colonialidade do ser, eu falo de uma colonialidade ontológica, de negação do sujeito por suas características físicas, biológicas, espirituais. Tá? Então, a colonialidade do ser, ela é uma colonialidade ontológica, do eu, que ocorre quando homens subalternizam seus iguais e como efetivamente essa subalternização ela é recepcionada no corpo do subalterno. Como é que aquele que sofre a violência sente pertencente a uma sociedade violenta, né? Então, a colonialidade do ser, ela busca colonizar o imaginário do dominado e atuar no interior por meio da força psicológica. Então, é o sujeito que se sente inferior por seus elementos. Fanon diz o seguinte: o colonialismo obriga as pessoas que ele domina, o colonialismo obriga as pessoas que ele domina que pergunte-se, em realidade, quem eu sou? Isso é a colonialidade do ser. Eu não posso ser negro, eu não posso ser indígena, eu não posso ser gay, eu não posso ser transexual, eu não posso ter cabelo crespo, eu não posso ser lésbica, eu não posso. E aí o Paulo Freire, né, não podia deixar de citá-lo, odiado por muitos, mas quanto mais odeiam Paulo Freire, mais ele cresce, diz o seguinte: de tanto ouvirem de si como incapazes, indolentes e selvagens, repetem e falam de si como os que não sabem, e do doutor como o que sabe e a quem deve escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais, né? Então, essa colonialidade do ser, ela é uma colonialidade muito perversa, porque ela esmaga o sujeito e faz com que ele psicologicamente introjete o ser menos de Paulo Freire, né? Paulo Freire diz que quando o oprimido introjeta o ser menos, ele entra numa onda, num desmérito de si mesmo. E aí aqui nós podemos ver, é um exemplo que eu trouxe, mas não precisa ser esse, a taxa de suicídio. Por que a taxa de suicídio entre indígenas é 3 vezes superior à média do país? Por que indígenas se matam mais? Porque o seu eu é negado, porque o seu modo de cultura é negado, porque sua ontologia é desrespeitada. Jovens negros são maioria em caso de suicídio no Brasil. Por que jovens negros se matam? Porque as suas oportunidades são negadas. É óbvio que nem tudo está relacionado a isso, mas é óbvio quando você tem a sua cor
negada, o seu cabelo negado, os seus lábios negados, quando você tem o seu eu negado, você entra num processo de desrespeito a si mesmo, psicologicamente. O suicídio tem a cor no Brasil, né? O Brasil é o quarto em crescimento de suicídios na América Latina. Acho muito triste isso. Mas eu não vim falar só de tristeza, né? Esses sujeitos que há décadas, séculos estão sofrendo, eles também têm o seu movimento de resistência. E é esse movimento de resistência que os direitos humanos têm perdido. E os direitos humanos têm perdido esse movimento de resistência por quê? Porque boa parte dos direitos humanos também foi construída dentro dessa colonialidade do poder, do saber e do ser. E aí, nós chamamos de giro decolonial. Então, enquanto a colonização é a administração territorial de 322 anos e seus efeitos negativos é a colonialidade que se dá pela colonialidade do poder, do saber e do ser, a decolonialidade é a resistência e existência dos sujeitos subalternizados. E é essa resistência que os direitos humanos precisam valorar. É essa resistência, por exemplo, que não dá para aceitar porque a ONU não tem um documento internacional de proteção LGBTQ. Por que não tem? Porque é fundada numa colonialidade do saber, do poder e do ser. Tá? Então, o giro decolonial, ou a decolonialidade, é a resistência dos sujeitos na América Latina. Também poderia incluir o giro decolonial de resistência dos povos em África. E se nós queremos novas respostas para velhas promessas, porque o iluminismo garantiu que nós viveríamos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Foi a Revolução Francesa que me garantiu isso. Mas nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade tem sido efetivada em América. Então, se não tem sido efetivada, nós precisamos nos afastar dessa matriz de poder, de saber e de ser. E para nós nos afastarmos dessa única monocultura do poder, do saber e do ser, nós precisamos do giro decolonial, ou da decolonialidade. E decolonialidade é um movimento de resistência, teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade e colonialidade. Ou seja, o giro decolonial, a decolonialidade, é tentar romper com o sistema mundo moderno colonial. Decolonizar é comprometer-se com outras construções filosóficas históricas que extrapolam o eurocentrismo. Ou seja, é a busca de novas respostas aos antigos problemas agrários, raciais, étnicos, de gênero, de desigualdade, que a modernidade prometeu, mas ainda aflige a sociedade mundial, em especial a América Latina. Tá? Eu resolvi sambar numa teoria, e aí eu trouxe o enredo da Mangueira, porque eu entendo que esse enredo é decolonizar. Decolonizar é contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Pois, desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios mulatos, eu quero um país que não está no retrato. E agora não sei. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Isso é decolonizar. Decolonizar é ouvir mulheres pretas, indígenas, gays, trans, ribeirinhos, pescadores. Isso é implementar a democracia em América. E aí, passando para o fim, para o nosso debate também, e como é que nós vamos fazer isso? A decolonialidade dos direitos humanos desde a América. Ou seja, e aí a Sikink é uma internacionalista que eu gosto muito da área de relações internacionais, ela diz o seguinte no seu texto, que os estudiosos do direito internacional, eles precisam dar mais atenção à potência que é a América.
a América, ela consegue dar respostas a muitos problemas da própria Europa. Porque aqui nós não estamos competindo. Que país ou continente é melhor? Porque essa foi a lógica imposta, que na Europa o saber, as universidades são melhores do que em África, do que na Ásia, do que... Não. O que a Sequim está dizendo é o seguinte, prestem atenção como é que os indígenas protegem o meio ambiente, porque proteger o meio ambiente é importante para a sociedade mundial. Prestem atenção como é que a educação indígena é positiva como prática pedagógica. Prestem atenção como é que os sujeitos amorosos LGBTQ constroem suas amorosidades e daí por diante. E aí, se nós queremos um direito humano desde a América, nós precisamos apresentar uma crítica decolonial ao discurso ocidental e norte-cêntrico, ou seja, vindo da Europa, vinda dos Estados Unidos, de direitos humanos. Tá? E isso não significa que eu estou negando direitos humanos. O próprio direito humano da ONU, eu reconheço e luto por ele. Mas essa categoria de direitos humanos, a ONU não é mãe nem pai dos direitos humanos. A ONU é, sim, uma organização que organiza os direitos humanos. Mas os direitos humanos estão lá no interior do Congo. Os direitos humanos estão no interior do Paraguai. Os direitos humanos, eles estão no interior de Guiné-Bissau. E não a ONU. Então, se por um lado esse direito humano usa a própria... o Holocausto como um marco moderno dos direitos humanos, nós vamos construir isso. O marco moderno dos direitos humanos é a luta de resistência dos povos na América, na África, na Índia. É isso que nós precisamos. Tá? E aí, aqui, olha só. Quando eu falo de pensadores, de ideias progressistas, do direito moderno, eu falo da Revolução Francesa, mas eu esqueço da Revolução Haitiana. Revolução Haitiana que tem saberes ignorados dentro da perspectiva do direito, dentro da perspectiva das relações democráticas do Estado. Tá? Por que a Segunda Guerra Mundial é o marco dos direitos humanos? Quem cometeu a guerra a coloca como um marco para tentar... É uma cortina de fumaça. É óbvio que eu não nego a importância da Declaração Universal, eu não nego a importância da ONU, mas por que quem organizou a atrocidade a coloca como um marco dos direitos humanos? Porque é um pensamento, né, eurocentrado. Por que a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, tudo bem que ela tem essa universalidade, mas em especial na América, isso que é o mais louco, né, tem mais importância que a Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres do Homem, que inclusive tem mais elementos importantes que a própria DUDH. Né? A ONU é a detentora dos direitos humanos? Não, a ONU não é a detentora dos direitos humanos. Mas nessa perspectiva de colonialidade do poder, do saber e do ser, ela se transformou em mãe e pai dos direitos humanos. Tá? Então nós precisamos romper com essa cultura norte-cêntrica e europeia de civilidade. Você vai me perguntar, professor, por que você está usando um espanhol, já que você está falando, né, de decolonialidade do saber? Para mostrar para vocês que é possível dialogar com autores europeus, mesmo em América. De que nós não estamos disputando o saber, mas nós estamos construindo formas mais democráticas de olhar os direitos humanos e de olhar as relações sociais. Né? E Rubio diz o seguinte, que é interessante manter como está. Porque se analisarmos mais a fundo, institucionalmente, nos é ensinado uma ideia tão restringida e tão reduzida de direitos humanos que, no fim, acaba por desempoderar a todos os seres humanos. Ou seja, esse direito humano homogêneo que tem sido implementado, ele faz com que os próprios seres humanos não gostem de direitos humanos. E é essa crítica que nós precisamos enfrentar. Por que no momento a América Latina vive uma onda tão conservadora de vidas humanas, falando que não gosta do direito que é para seres humanos? Porque os direitos humanos passaram a ser homogêneos, passaram a ser documentos distantes, quando no cotidiano as pessoas estão construindo
corriqueiramente direitos humanos. Tá? E aí, para isso, eu utilizo muito, né, do pensamento vindo do Joaquim Herrera Flores, que ele diz, olha, nós vamos destruir essa cantilena simplista que direitos humanos, né, se encerra nas normas internacionais. É óbvio que as normas internacionais carregam consigo os direitos humanos e são importantes, mas direitos humanos são muito mais do que meras normas internacionais. E não podemos limitar direito humano àquilo que o Estado diz, até porque o Estado ele se norteia pelo sistema mundo moderno colonial, né? Colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, são esses sujeitos que tensionam essa colonialidade cotidianamente. Tá? Davi Sanches Rubio, ele diz o seguinte, a universalidade dos direitos humanos somente pode ser definida em função da seguinte variável, o fortalecimento de indivíduos, grupos e organizações na hora de construir um marco de ação que permita a todos criar condições que garantam de um modo igualitário o acesso aos bens materiais e imateriais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Então eles, olha, se Maria está lutando por acesso à terra, ela está construindo direito humano. Se eu negar essa luta dela, eu estou negando o direito humano. Se os indígenas estão lutando para ter acesso ao território e o Estado nega, ele está lutando pelo direito a um bem material e espiritual dele. Então, essa universalidade dos direitos humanos só pode ser pensada se eu pensar incluindo todas as lutas daqueles que lutam, né, por bens materiais e imateriais, espirituais. Então, para a gente encerrar... Bom, professor, então você está fazendo a seguinte crítica, né? Os direitos humanos carregam consigo uma colonialidade do poder, do saber e do ser, também carregam, né? Mas os sujeitos constroem direitos humanos nas vias mais enviesadas, pela decolonialidade do poder, do saber e do ser. Então, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são mais que direitos. Para com esse negócio que direito humano é o direito a se ter direito. Isso é muito pequeno. Porque Maria tem direito, mas é espancada cotidianamente. Os direitos humanos são processos de lutas. O resultado sempre provisório das lutas daqueles, né, que querem acessar bens materiais e imateriais necessários ao viver digno. Tá? Então, direitos humanos não são meros direitos a se ter direito. Direitos humanos são processos de lutas. E os direitos a se ter direito, muitas vezes, é muito pouco. Porque, por exemplo, os sujeitos LGBTQ, eles querem direitos, mas o Estado não reconhece direitos. Os indígenas querem o direito ao pertencimento ao território. O Estado nega. Então, reduzir direito a se ter direito é muito pequeno. Direitos humanos é um processo de luta cotidiana no interior dos países da América, da África, da Europa, da Ásia. E o porquê dos direitos humanos? Né? Primeiro, porque os sujeitos cansam de ser indignificados. E na luta decolonial, eles lutam para ter acesso aos bens exigíveis para viver. E segundo, porque os direitos humanos eles não caem do céu e nem correm pelos rios a algum paraíso terrestre. Os direitos humanos, eles são processos tensionados de lutas que estão sendo efetivados nesse exato momento, enquanto nós estamos nessa aula. Tá? E por que dos direitos humanos? Porque as pessoas... Manuel de Barros tem um poema que diz que quem anda em trilho é trem de ferro, liberdade é caça-jeito. E por que dos direitos humanos? Porque os sujeitos caçam jeito de ser felizes. Porque os sujeitos querem acessos igualitários aos bens que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Tá? E aí, eu tenho tentado estudar exatamente essas lutas desses sujeitos que são ridicularizados, que são criminalizados, que são mortos, que são invisibilizados pelo Estado, pelos direitos humanos e por aqueles que negam suas vidas. E eu trouxe algumas matérias, né? Por que ribeirinhos lutam contra o Belo Monte?
Porque os ribeirinhos sabem do efeito, seja da Vale, seja de Belo Monte, porque os ribeirinhos sabem que o capitalismo ele é perverso. Por que mulheres lá na Colômbia, indígenas, se reúnem? Porque elas sabem que elas incomodam o capitalismo. Porque se não incomodassem, o patriarcado não seria a estrutura do sistema mundo moderno colonial. Por que sem terras e trabalhadores rurais incomodam tanto o capital? Porque eles mostram para o capital que é possível produzir sobre a terra para comer e para viver. Você não precisa de um país em que um dos países que mais exporta commodities para o mundo, é o Brasil, mas vive numa das maiores desigualdades do mundo. Então, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Vocês sabem da responsabilidade que é isso? Nós estamos falando de sujeitos que dedicam suas vidas para garantir a alimentação. E é por isso que eles incomodam tanto. É por isso que eles são criminalizados. É por isso que suas lideranças vivem sofrendo ataques, são mortos brutalmente. Por quê? Eles desregulam com a decolonialidade. A América Latina, com esse jeito amoroso, bonito de ser, LGBT que insiste em falar, olha, não quero saber se o modelo monocultural de fé fala que é errado. Isso não importa. Eu quero ser feliz. E as pessoas querem ser felizes. Então, olha essa luta de resistência. Isso é luta negada. Isso é decolonialidade. Tá? Por que os indígenas são a chave para proteger a biodiversidade do planeta? Porque eles têm outra matriz civilizacional. Porque eles têm outra relação, que não de expropriação, que nem de apropriação, que não de cerca, que não de arame farpado, que não de conflito. As mulheres lutando pela igualdade de gênero, o feminismo é um movimento que cresce como uma luta decolonial das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, comunidades ribeirinhas, a maneira de garantir a alimentação dos indígenas. Esse da Argentina, muito bacana, a cosmovisão andina, a terra como madre terra, né? Isso é do Ministério da Cultura. Então, é uma outra matriz que desregula a colonialidade do poder, do saber e do ser. E para concluir, né, eu deixo dúvidas. Os direitos humanos têm servido às lutas dos oprimidos? Será? Será que os sujeitos que lutam pela decolonialidade, esse modelo homogêneo, ocidental, norte-centro, tem servido a eles? Esse modelo, né, de homogeneização dos direitos humanos, para que ele tem servido? Ele é um processo histórico ou ele é um processo de derrocada histórica? Ou seja, para onde nós estamos caminhando? Está muito estranho, porque as pessoas estão odiando direitos humanos, mas por que elas estão odiando direitos humanos? Será que elas não estão se sentindo pertencentes a essa categoria, a esse rol de direitos? Será que os direitos humanos eles podem ser usados de forma contra-hegemônica? Eu entendo que sim. Mas não da ONU. O da ONU é importante. A cada condenação da ONU, da OEA, aos países que violam direitos humanos é uma vitória para quem está lutando. Mas é muito pequena. Demora anos para uma condenação vir da OEA. Né? E será que os países latino-americanos influenciam a construção de direitos humanos? Eu entendo que sim. Só que é um direito humano decolonial. Um direito humano que reconhece um projeto de um sistema mundo moderno colonial que deu errado. É óbvio que nós precisamos reinventá-lo. Né? Então, agora eu me coloco à disposição. Só vou ler esses dois trechos, não podia deixar de trazer Grada Quilomba, que é uma portuguesa, né, uma mulher preta, europeia. Primeiro, Quijano. É tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico, onde nossa imagem é sempre necessariamente distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. E Grada Quilomba diz: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. Uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Marielle presente hoje sempre. Marielle
é uma mulher preta, foi exterminada no meu país porque ela ajudou a construir a luta colonial por direitos humanos vindo da América. Até me emocionei um pouco. Um beijo e estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Thiago. Foi de fato uma aula muito completa, não deixou passar nada. Eu acho que todas as pessoas que estiveram aí nos assistindo tinham dúvidas, agora conseguem ter ferramentas e mecanismo mesmo para poder pensar a luta decolonial por direitos humanos, não é? Tem muita gente aqui pedindo para a gente colocar as referências que você usou para sua apresentação. Se calhar eu acho interessante, talvez você manda pra gente e a gente pode até divulgar na página, porque o que acontece? Outras pessoas também têm acesso. Nós tivemos aqui muitas perguntas, muitas das referências, né? A gente vai selecionar aqui algumas para poder tentar discutir um pouquinho, bem brevemente, que a gente já está bem avançado. A Silvane perguntou: como a teoria decolonial serviu de ferramenta ao exercício de crítica ao campo do direito e na desconstrução de um modo de pensamento quando se trata do dito sujeito de direitos, que emergiu desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos demais tratados pactuados a partir disso. Tá. Você quer que eu faça Como fala o nome que eu perdi? O nome dela. Essa é Silvane. Tá no bate-papo, não? Não tá. Você quer que eu deixe aqui no bate-papo? Posso deixar. Seria interessante. Eu deixo só um minutinho, então. Eu vou lendo todas e deixo no bate-papo para você. Para o pessoal ouvir também, porque eu acho que senão o pessoal não consegue. Aqui é uma pergunta bem específica, mas se você quiser passar um pouquinho por ela, como articular a luta decolonial por direitos humanos e a construção de uma sociedade do bem viver? E como a geografia e o direito podem dialogar para contribuir para esse tal propósito? Quem fez? Essa foi... Deixa eu ver se me mandaram aqui o nome. É Annelise. Tá. E aqui uma pergunta que, para finalizar, eu acho que para esse tempo é boa. Como continuar a luta decolonial em tempos de coronavírus? E são essas as 3 perguntas que vamos fazer e eu já estou deixando aqui no chat para você. Tá. Então, o direito também é um campo de dominação, né? O direito, ele está dentro da colonialidade do poder. Eu entendo a colonialidade do poder como a estratificação social, e ela utiliza do próprio direito para isso, né? Então, por exemplo, muito recentemente nós viemos a ter uma política de cotas raciais. Esse avolumar da negação do Estado brasileiro em reconhecer o processo de escravidão fez com que nós tivéssemos uma sociedade desigual. E isso tudo foi legitimado pelo próprio direito. Por exemplo, a lei de terras, a própria abolição da escravatura, entre aspas, isso tudo foi através do direito. Então, o direito é um instrumento de dominação e ele sabe que ele é instrumento de dominação. Então, essa homogeneização, por exemplo, todos são iguais. O direito sabe que as pessoas, elas não são iguais. É óbvio que nós estamos falando de uma igualdade uma igualdade formal, né? Mas como que um país como o Brasil não especificou em sua Constituição o direito à diferença dentro da igualdade? Mas já carrega... Não, as pessoas utilizam o artigo 5º como se ele fosse assim, todos são iguais perante a lei, então o negro tem que ser igual ao branco, então não pode cotas. Então, o direito, ele é um instrumento, e ele é um instrumento feito por sujeitos que nós destacamos várias vezes. Branco, heterossexual, urbano. Então, como que nós podemos decolonizar o direito? O Boaventura tem um texto, pode o direito ser emancipatório? Eu entendo que pode, mas não essa matriz. Não essa matriz ocidental que não chama os sujeitos. Por exemplo, eu vou construir. Quem deve discutir aborto? Quem deve discutir aborto são as mulheres.
eu não engravido. É óbvio que eu, como pai, né, o sujeito masculino que constitui, eu posso ser chamado ao processo para discutir, mas nós vemos na América Latina o aborto é discutido pelo cristianismo e pelo patriarcado. Então, o direito, a teoria decolonial, ela é recente, porque ela é da década de 90, e aqui eu destaco. Não confundam os estudos pós-coloniais com os estudos decoloniais. Os estudos pós-coloniais são positivos, embasam muito a luta da teoria dos estudos decoloniais, mas o pós-colonialismo, ele é uma perspectiva utilizada muito em África, mas embasada em autores europeus. Então, os estudos pós-coloniais, ele usa muito Derrida, Foucault, Bourdieu, e não tem problema nenhum. Mas a teoria dos estudos decoloniais é uma teoria nascida na América e que não nega o saber construído por esses sujeitos, mas tenta pensar através dos seus marcos, né? Então, a teoria dos estudos decoloniais é muito nova e o direito tem aversão a ela. Eu sou uma minoria dentro do direito, que tento fazer esse diálogo da teoria dos estudos decoloniais com o direito, porque o direito acha que a história, muitas vezes, foi no passado, né? E eu tento demonstrar que a colonização é um projeto que interfere no presente e compromete o nosso futuro. Bem, a Ana Elise Fernandes, como articular a luta decolonial por direitos humanos e a construção de uma sociedade do bem viver. Então, eu entendo que a sociedade do bem viver, ela é uma sociedade que ela luta, a sua construção se dá dentro de uma perspectiva decolonial, né? Então, aí é um desafio que nós da academia temos, porque a academia, ela quer teorizar tudo. E quando nós traduzimos a luta decolonial, muitas vezes ela é a percepção que nós temos, né? Então, por isso a importância dos sujeitos que executam a luta decolonial, esteja no curso de Direito, estejam na Geografia, estejam na Ciência Política. Por quê? Porque nós precisamos beber da fonte. Então, nós precisamos, por exemplo, ouvir mulheres como Grada Quilomba, Eloy Terena. Nós precisamos ouvir sujeitos que têm a vivência da luta decolonial e a teoria, e têm tentado trazer isso. Então, eu sou um sujeito que tenho estudado os movimentos de luta pela terra, né? E eu tento fazer essa tradução, mas eu também sei que na minha zona de privilégio, muitas vezes a minha tradução ela não sai da maneira mais correta, né? E o Jonathan perguntou, como continuar a luta decolonial em tempos de coronavírus? E aí, Jonathan, Eduardo Galeano, comecei com o Eduardo Galeano, vou terminar com o Eduardo Galeano. Ainda existem pessoas que cantam, ainda existem pessoas que lutam e dançam, né? Não é fácil. Eu me pego todo dia pensando em que ensaio sobre a cegueira enfiaram o Brasil, né? Em que momento triste. Nós temos caminhado muito. Eu acho que não dá para negar. Eu acho que você pode ser de direita e de esquerda, mas é preciso refletir que o Brasil, sim, melhorou. É óbvio que a gente esqueceu de cutucar e tirar debaixo do tapete os 3 elementos do sistema muito moderno, colonial, que é a hierarquização da raça, do gênero e a precarização do trabalho na América. Nós somos sujeitos, quem está na Europa talvez não saiba, mas nós somos sujeitos que trabalhamos muito e ganhamos muito pouco, que não temos acesso à cultura, que não temos acesso à arte, que não temos acesso a viver bem, à alimentação. Então, como, né, em tempos de Covid? Olha, eu acho que a melhor forma de nós passarmos esse momento é como eu li esses dias uma fala que dizia do Ailton Krenak, que ele dizia o seguinte: agora os não indígenas vão saber o que nós sofremos por mais de 500 anos. Eu passo por isso, o meu povo passa por isso há mais de 500 anos. Os não indígenas vão ver agora o que é ter um governo mais autoritário, o que é ter uma pandemia, e é isso, né? Então, como continuar? É seguir. Não tem receita, não tem coach, não tem nada que dê essa saída. Muito bem, Tiago.
São essas perguntas, nós tivemos mais algumas, mas para não alongar muito, a gente fica nessas três que eu acho que dá para resumir bem. Fica aqui o meu comprometimento depois da plataforma divulgar as fontes para vocês. E qualquer outra dúvida, a gente pode intermediar com o Thiago, né? Podem nos mandar mensagem que nós passamos para ele, e no que for possível, a gente consegue aí ajudar. Eu queria mais uma vez te agradecer, foi mesmo incrível, foi assim, uma super aula, passou por tudo, não ficou faltando mesmo nada, não foi nenhuma lacuna. Eu acho que para quem está aqui em Portugal, essa é a minha sensação e também coisas que chegam para a plataforma de feedback, porque nós também temos meninas que fazem mestrado, fazem doutoramento e chega esse feedback para gente. Muitas vezes existe uma falta de literatura decolonial, elas se sentem meio desamparadas mesmo de literatura, até indicado pelos professores, e faltam alguns professores também aqui na academia portuguesa que tenham esse pensamento decolonial. É claro que existem, você citou mesmo o professor Boaventura de Souza, mas, infelizmente, isso não é uma realidade tão comum. E por isso eu acho que todas as vezes que chegam aqui questões para debater e questões mesmo para a gente poder informar é muito bom. Então, eu queria te agradecer porque eu acho que foi uma aula para essas pessoas. Falam, sempre chegam para a gente pedindo para falar sobre isso. Pronto, a gente trouxe aqui uma aula que não ficou faltando nada. Eu queria muito te agradecer. E aproveitar também para agradecer todas as meninas do coletivo que ficaram aqui por trás, vendo as perguntas, vendo se estava tudo bem, vendo se estava tudo funcionando bem. Muito obrigada, especialmente a Carolina, a Gabriela e a Camila, que ficaram aqui hoje mais nessa função. E com relação aos certificados, que tem me perguntado, a gente acabou de enviar o link nos comentários, onde vocês podem baixar o certificado. Se tiverem algum problema, é só mandar uma mensagem na página que a gente aqui ajuda também a solucionar. E eu acho que é isso. Uma boa noite a todas e a todos. E muito obrigada a você. E você, eu não vou desligar, não, vou passar para você. Bem, pessoal, obrigado, muito obrigado, Ana Paula. Eu já fiquei muito contemplado, né, porque eram duas mulheres negras, né, pretas, e vem muito ao encontro daquilo que eu acredito. Quero agradecer muito ao Coletivo Geni. Eu já morei em Portugal, eu sei o quanto é difícil, o quanto eu enquanto homem, né, e a gente sabe que como mulher ainda é mais difícil ainda, vocês doutorandas, mestrandas, acadêmicas. Então, assim, eu quero agradecer demais, me coloco sempre à disposição. Vou fazer uma listinha de leitura obrigatória, deixa comigo, eu tenho tudo. Eu tenho lido muito estudos decoloniais, porque é a minha... Logo vai sair o meu livro também, que é nessa perspectiva. E quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Thiago R. Botelho, Thiago sem H, por favor. E o Facebook é Thiago Botelho. Tá? Podem me seguir, eu vivo postando vídeos, textos, decoloniais, e eu vou fazer, então, uma leitura obrigatória para todos que queiram esse referencial teórico que eu utilizei. E as meninas que eu não conheço, que estão aí, muito obrigado, e quando eu for em Portugal, aí não é fino, aí é outra coisa, sei que Coimbra é fino, né? Aí toma-se o que mesmo? Aqui é uma Imperial. Em Lisboa é uma Quando eu Imperial. for a Lisboa, em breve, depois que passar o Covid, nós vamos marcar um encontro com as Genis, né, para tomar um Imperial, então. Tá bom? Obrigado e se Obrigada a cuidem. você. Só porque eu tô vendo aqui os comentários, já vou aproveitar. Gente, nós marcamos no o chat, né? Vocês estão vendo em direto nos comentários abaixo, nós marcamos lá o link do questionário. Abaixo é só vocês clicar. A gente vai deixar aí um tempinho para vocês baixarem, mas está nos comentários, tá bem? Para quem tá tendo dúvida, o link está lá. Então, ó, beijinhos, beijo, Thiago, muito obrigada e uma boa noite para você aí também. Tchau, tchau, gente. Beijo.